padre murmurou vamos dar mais um tempinho. O tempo, contudo, não veio. Se esta carta chegou até você, é porque o tempo decidiu cumprir um dever antigo. E assim começa a nossa história. O sino tocou 3 vezes como quem chama a coragem. Ana respirou fundo, sentiu o peso do vestido, o cheiro das flores recém-cortadas, a música em volume baixo para não acordar as lágrimas. A porta se abriu e ela caminhou. O passo parecia costurado por anos de espera, de promessas ditas em voz mansa, de vai dar certo, repetido como oração. No altar, o padre ajeitou os óculos. Os padrinhos trocaram sorrisos mecânicos. A avó, na primeira fila, fechou as mãos sobre o terço. O noivo, porém, não estava. O primeiro minuto foi de confusão cortês. Alguém vai chamá-lo. Atrasos acontecem. Carros quebram. O minuto trouxe olhares laterais, sussurros que tentavam ser gentis, mãos que alisavam saias por falta do que dizer. No quinto, a música acabou. O florista recolheu os olhos para dentro e a humilhação, discreta, sentou-se ao lado de Ana. O padre murmurou vamos dar mais um tempinho, que parecia piedade e protocolo. O tempo, contudo, não veio. O celular do padrinho vibrava sem resposta. A irmã do noivo, com a voz envergonhada, pediu desculpas que não eram dela. Alguém tossiu. Alguém suspirou. Os sinos em silêncio aplaudiram o vazio. Ana sentiu um frio nas costas. Não o frio do ar-condicionado, mas o que a gente conhece quando uma porta se fecha sem aviso. Não chorou ali, não na frente de todos. O corpo aprendeu de repente um novo verbo, sustentar. Sorriu torto para a avó, assentiu para o padre, virou de costas com a dignidade que os anos dão aos que suportam. A rua parecia mais barulhenta do que de costume. O vento pegou o véu e o levou riscando o asfalto como se também quisesse ir embora de uma história mal contada. Em casa, tirou os grampos um a um, observando no espelho uma mulher que ela ainda não conhecia. No quarto, os presentes embrulhados eram pequenas ironias. Panelas para uma cozinha a 2, jogos de lençol, um porta-retrato sem foto. A mãe colocou chá na mesa e silêncio no olhar. O pai, em desatino manso, ofereceu não era para ser que ninguém quer ouvir, no dia em que tudo era para ser. Ana entrou no banheiro e soltou a água quente sobre a cabeça até a pele entender que, apesar do altar vazio, ainda havia vida na temperatura do mundo. Na manhã seguinte, a cidade amanheceu com a notícia na ponta da língua. A humilhação pública tem o dom de se multiplicar como vidro quebrado. Uma vela na capela da esquina e de joelhos pediu apenas que a vergonha não virasse amargura. Voltou para casa, abriu a janela e arrumou a cama. Fez algo banal de propósito. Lavou a louça. Decidiu que não jogaria fora flores nem lembranças. Guardaria tudo na estante sem dar santidade ao que doeu. O noivo não ligou. Mensagem nenhuma. O dia seguiu como seguem os dias que nos testam. Testando. À tarde, o interfone tocou. O porteiro anunciou. Chegou uma entrega para a senhorita Ana. Desceu imaginando mais um presente que se tornara inútil. Na portaria, um envelope amarelado, grosso, com um carimbo antigo e a caligrafia bonita que não se usa mais. No destinatário, seu nome completo. No remetente, nenhum. Dentro, uma carta dobrada com cuidado e um bilhete do correio. Objeto extraviado encontrado em revisão de arquivo, encaminhado ao destinatário conforme registro. O coração de Ana fez um barulho que não fazia desde a infância. As escadas segurando o envelope como quem carrega um pássaro tímido. Sentou-se à mesa, respirou, alisou o papel. No alto da primeira página, a data, 1964. O título, escrito à mão em letra inclinada, para a mulher que ficou no altar. Antes mesmo de ler, Ana entendeu que aquilo não era coincidência. Era um encontro. Pegou o terço da avó, colocou ao lado como quem chama testemunhas e começou. Se esta carta chegou até você, é porque o tempo decidiu cumprir um dever antigo. Mas que emergia da tinta tinha peso de homem e delicadeza de quem já pedira perdão muitas vezes. Meu nome é Augusto. Um dia também deixei alguém no altar. Ana sentiu a espinha alinhar. A carta não falava dela,
mas falava com ela, e pela primeira vez desde o sino, ela quis ouvir até o fim. A carta de 1964 e a fotografia no fundo do baú. Fui covarde, dizia Augusto, sem procurar adjetivos nobres. Achei que salvava a vida dela ao não arrastá-la para a minha ruína. Às vezes se veste de cuidado para nos enganar. Ana leu devagar, como quem atravessa uma ponte antiga. Ele contava de dívidas, de um negócio que dera errado, de um pai doente. Falava de Elisa, a mulher que amou e deixou esperando. Quando a vi entrar, com a coragem que só as mulheres têm, entendi que estava escolhendo errado. Mas não soube desfazer o que já estava feito. O texto não tinha frase de efeito, tinha humanidade. Um dia alguém como você for deixada no altar, quero dizer, a culpa que você carrega não é sua. O abandono dos outros não mede o seu valor. No rodapé, outra caligrafia continuava a frase como quem pega a mão de quem cai. Meu nome é Elisa. Eu fui a mulher que ficou. A letra era arredondada, mais clara, e sua honestidade apertou o peito de Ana. Esperei Augusto por anos, sem saber se esperava um homem, uma resposta ou a mim mesma. Casei-me depois com um viúvo bondoso, criei uma filha e foi bom. Mas nunca mais entrei numa igreja sem sentir um vento frio nas costas. A confissão veio mansa, sem queixas. Se essa carta te alcançou, menina, saiba, o altar não define nada. Às vezes, é porta fechada para que outra se abra com menos barulho. Perdoa o que der para perdoar. O resto, entrega. Ana terminou de ler com as mãos firmes e os olhos úmidos. Não conhecia Augusto nem Elisa, mas a sinceridade deles lhe dava um tipo de abrigo que amigos não sabiam dar. No verso final, uma dedicatória. Para minha filha, quando for grande o suficiente para entender que o amor nem sempre chega pelo caminho que a gente sonha. A assinatura de Elisa tinha um sobrenome que Ana já ouvira na infância, Elisa Campos. A avó de Ana, ao receber o chá, ergueu o rosto numa lembrança distante. Era meu sobrenome de solteira, disse, como quem tira um retrato de dentro de um livro. Por quê? Ana mostrou a carta. A avó passou os dedos devagar sobre a data, como quem toca uma cicatriz antiga. Essa letra, murmurou, é da minha mãe. O chão sob os pés de Ana se rearrumou. Vó, Elisa, era sua mãe? A velha assentiu com um suspiro que ficou guardado décadas. E Augusto? O amor que ela não viveu, até que a vida insistiu em outro caminho. Duas abriram o baú da sala, aquele que Ana nunca teve permissão de mexer por inteiro. Sob toalhas de renda e fotografias sépia, uma imagem. Uma jovem com véu, sozinha, numa porta de igreja. O olhar firme, o queixo sustentando a dignidade como quem veste um manto invisível. Atrás uma anotação. Elisa, 1964. Ao lado, outra foto, anos depois. A mesma mulher, agora sorrindo, com uma menina no colo, a mãe de Ana. Nunca me contou. Ela perguntou sem acusação, mas para entender as gavetas do silêncio. A avó ajeitou a manta nos joelhos e escolheu as palavras como quem costura um rasgo. Porque o perdão se faz no coração primeiro. Depois, se for preciso, se conta. Eu achava que não era preciso. Mas o tempo pensa melhor do que a gente. Então tirou de um envelope uma anotação amarelada. Se esta carta for um dia entregue, é porque o correio guardou por mim o que eu não soube enviar. Que chegue quando for útil. Assinava Augusto. Aparentemente, ele havia postado a carta no mesmo dia do casamento, ou do não casamento, e algo no caminho a extraviou. Anos depois, num acerto burocrático, reapareceu com o nome de Ana por engano ou por destino. Sorriu com uma ternura cansada. O correio é lento, mas Deus não é apressado. Às vezes, dá na mesma. Naquela noite, Ana relia os trechos em voz baixa, como quem aprende um novo idioma emocional. A dor do altar vazio perdia as arestas cortantes e ganhava uma moldura menos cruel. Não se tratava mais de vergonha, mas de herança. Mulheres da sua família já tinham sido testadas naquela mesma porta e permaneceram de pé. Trouxe, abriu o armário
e tirou do cabide o vestido do casamento interrompido. Passou a mão pela renda com a gentileza de quem não responsabiliza objetos por tragédias humanas. Guardou-o numa capa de tecido grosso, junto com a carta. Vocês ficam juntos, disse, para se cuidarem. Antes de dormir, escreveu 3 linhas num caderno. Se um altar vazio me trouxe a história da minha casa, então não foi ruína, foi início. Um casamento, mas de uma conversa antiga que eu precisava participar. E adormeceu pela primeira vez, com o coração sob a guarda de vozes que sabiam do que estavam falando. Quem faltou, quem ficou e o que o tempo explicou. Nos dias seguintes, Ana decidiu que não deixaria o silêncio falar sozinho. Voltou à igreja, não para pedir explicações ao padre, que nenhum padre guarda, mas para sentar no banco lateral, onde senhoras rezam a vida. Cristão de mãos tortas ofereceu água e ouviu sem pressa. Minha avó foi a mulher de uma carta que chegou ontem e saiu em 1964. Ele sorriu como quem já viu milagres de logística divina. Já vi vela acender sozinha e flor abrir em missa de 7º dia. Carta tardia é só Deus piscando. De lá, Ana foi ao cartório procurar registros do tal Augusto. A funcionária, paciente, puxou fichas e microfilmes, juntando pistas como quem caça uma história boa. Augusto Almeida, que nos anos 60 fora comerciante na cidade vizinha, falira, mudara de estado. Casara-se tarde, sem filhos. Ao lado da certidão, uma anotação em caneta antiga. Deixou carta a Elisa Campos. O funcionário contou que, certa vez, um lote de correspondências fora devolvido por vazamento no depósito. Anos depois, em mutirão, os endereços foram conferidos e reenviados à sorte de quem ainda estivesse no mapa. E o meu noivo? Finalmente, a pergunta que Ana vinha empurrando com o pé da alma. Eduardo continuava um silêncio inteiro. A irmã dele, envergonhada, enviou uma mensagem dizendo que ele precisava de um tempo. Tempo. A palavra que agora significava algo mais complexo do que capricho. Ana respondeu com elegância. Dê a ele todo o tempo que precisar. Eu escolhi viver. Fechou o telefone, lavou o rosto e saiu para caminhar. Passou pela praça onde crianças correm sem saber que correm de nada. Sentou-se num banco, abriu a carta outra vez e sublinhou a frase de Elisa. Perdoa o que der para perdoar. O resto, entrega. Entendeu que perdão, ali, não era convite à volta de nada, mas o gesto íntimo de não arrastar correntes. Não precisava superar de um dia para o outro. Precisava apenas não construir casa na dor. Em casa, a avó tirou de uma gaveta um pequeno relicário. Dentro, a foto amassada de Augusto. Eu fui buscá-lo na memória como quem cobra fatura. Lembro quando quero me lembrar do que sobrevivi. Ana beijou a testa da avó e percebeu como envelhecer bem é conservar a graça de rir de si mesma. Decidiram juntas visitar a igreja antiga onde Elisa fora deixada. As portas eram outras, os bancos restaurados, mas um feixe de luz atravessando o vitral parecia o mesmo. Sentaram na segunda fileira e ficaram em silêncio. Ana, então, disse em voz baixa. Obrigada por ter ficado, vó. Ela sorriu. Eu fiquei porque precisava ficar. E veja, fiquei para que você pudesse ir. Ao sair, passaram na casa paroquial. Um armário com arquivos guardava livros de registros e cartas agradecidas. O pároco mais antigo, um homem de voz suave, contou que certa vez havia lido uma carta deixada por Augusto, pedindo que, se um dia alguém com o sobrenome Campos procurasse por um pedido de desculpas, soubesse que o pedido estava aceito por Deus, mesmo que não pela noiva. Vinha às missas de madrugada, disse o padre. Deixava flores no banco do lado e ia embora antes da primeira luz. A imagem não romantizava o abandono, mas dava a ele um contorno de arrependimento que, de algum modo, devolvia a humanidade a um gesto imperdoável. Naquele fim de tarde, Ana sentiu uma claridade diferente por dentro. Não era alegria, era uma paz nova, aquela que chega quando entendemos que não se trata de nós, que a história é maior do que a nossa pequena biografia ferida. Caderno e escreveu: O altar vazio não me reduz, me revela. Eu venho de mulheres que suportam quedas
sem perder a elegância. De noite, organizou os presentes de casamento que permaneceram. Alguns devolveria, outros ficariam, não como lembrança do que não foi, mas como começo de uma casa que poderia ser de outras formas. O porta-retrato, por exemplo, ganhou a foto de Elisa com a filha ao colo. O jogo de pratos receberia jantares de amigas, risos e sobremesas de bolo simples. Tudo guardado na capa grossa não seria vendido. Quem disse que só serve para bodas? Serve para lembrar que toda porta fechada tem um corredor ao lado. Ao apagar a luz, o telefone vibrou. Era Eduardo. Uma mensagem curta, pedindo desculpas e dizendo que não estava pronto. Ana não respondeu naquela noite. No dia seguinte, agradeceu a sinceridade e, com gentileza, liberou os dois. Vai encontrar a tua verdade. A minha começou agora. Não havia dureza, havia rumo, ao tempo, quando o amor chega com outro nome. Sem um casamento para planejar, sobrou-lhe um sonho antigo que sempre foi adiado. Abrir um pequeno café-livraria. A cidade precisava de um lugar para pousar a alma. Ela precisava de um lugar para respirar memórias com cheiro de pão quente. Contou a ideia à avó, que abriu a gaveta das economias de emergência e disse: emergência é quando o coração pede casa. Alugaram uma esquina com janelas grandes e luz de tarde. As paredes com um tom creme que descia como chá. Emolduraram palavras bonitas. Drummond, Adélia, Galeano. Na parede principal, um quadro vazio esperando. Ali ficaria a carta de 1964. Ana batizou o espaço de Carta ao Tempo. No letreiro, desenhou uma pena e um envelope. O primeiro bolo saiu torto, o segundo cheiroso, o terceiro famoso. O café encheu de gente que gosta de silêncio com companhia. Professores, costureiras, adolescentes que escrevem segredo em guardanapo. Na prateleira, um caderno grande ficou disponível para cartas que nunca foram enviadas. As pessoas começaram a escrever para amores e dores antigas. Alguém escreveu para um irmão, outro para um cão, uma senhora para a menina que foi. Ana lia trechos sem nomes, emocionava-se e servia mais uma fatia de bolo, como quem oferece perdão por escrito. Numa tarde de sábado, a avó trouxe uma caixa de fotografias para decorar as paredes. Jovem, Elisa com a filha, uma festa de São João, um varal de lençóis. No centro, a carta de Augusto ficou protegida por vidro, não como troféu de dor, mas como documento de humanidade. Abaixo, uma plaquinha. Às vezes o tempo atrasa, mas ele chega. Alguém chorou parado ali em silêncio, outro alguém sorriu e ligou para a mãe. Eduardo apareceu semanas depois, tímido, com um buquê de flores simples. Para conversar. Contou sua versão, falou de pânico, de terapia, de uma vida que ele não soube carregar. Ana ouviu com respeito, reconheceu o esforço, mas entendeu que o tempo deles tinha sido outro. Obrigada por vir, disse sincera. Te desejo coragem. Ele, com os olhos marejados, deixou as flores sobre o balcão e saiu com um alívio que só a honestidade dá. A carta de 1964, na parede, parecia inclinar-se para a frente, como quem benze finais limpos. A fé funcionando, Ana recebeu um senhor que observava a carta de perto. Tinha mãos de quem conheceu o trabalho e olhos de quem fez as pazes com os próprios erros. Conheci Augusto, disse. Homem bom que errou feio. Morreu pedindo perdão baixinho. Ana não perguntou detalhes. Ofereceu café. O senhor leu 2 linhas do caderno de cartas não enviadas e escreveu uma. Para a moça que um dia deixei esperando que você tenha sido feliz do seu jeito. Eu aprendi tarde. A página devagar, como quem devolve uma conta paga ao livro-caixa da vida. No aniversário de 1 ano do Carta ao Tempo, a avó trouxe um presente, um vestido simples, de tecido leve, costurado por ela mesma. Para quando o amor chegar com outro nome. Ana riu. Não precisava de um noivo para usar, mas entendeu. Às vezes, o amor chega como cidade, como trabalho, como mesa posta com gente querida. Às vezes, chega como um homem que não foge. Às vezes, como a coragem de ficar.
Ana fechou a porta do café, acendeu as luzes sobre as prateleiras e ficou olhando a carta de 1964. Tocou o vidro com a ponta dos dedos e agradeceu a Augusto por ter escrito, a Elisa por ter sobrevivido, ao correio por ter se atrasado com perfeição. Pegou o caderno das cartas anônimas e escreveu: Obrigada, tempo. Você não se atrasa. Você cuida. Do lado de fora, a rua seguiu comum. Gente apressada, casal discutindo baixo, um menino carregando pão. Dentro, a vida de Ana respirava fundo. O altar vazio que um dia foi ferida virara janela, e por ela entrava uma claridade mansa, dessas que não encandeiam, iluminam. Na vitrine, sob a pena desenhada, uma frase prometia a quem passasse: algumas histórias não chegam no dia marcado. Chegam quando você já tem lugar para recebê-las.